para 54% dos brasileiros que acreditam que o filho 01 do presidente vai até o fim da campanha. Você acha que Flávio Bolsonaro vai até o fim com a candidatura? Aí ele segue. Essa visão está se consolidando em quase todos os segmentos eleitorais do país. Entre bolsonaristas, a crença de que Flávio será o candidato chegou a 83%. Na direita, foi a 75%. Entre os independentes, passou para 49%, e na esquerda são 44% que acreditam que ele vá até o fim. O que também sugere a manutenção de Flávio na disputa é o aumento no percentual de brasileiros que acreditam que o ex-presidente tomou a medida certa ao escolher seu filho como candidato. Saiu de 36% para 43% que defende a decisão de Jair Bolsonaro. A Michelle não se enquadra nesse grupo aqui, uma vez que ela está fazendo campanha para o Tarcísio, como eu falei. Bolsonaristas já estão convencidos da decisão. 87% dizem que foi a escolha certa. Além disso, vai se ampliando o percentual que passa a defender a escolha de Flávio entre eleitores da direita, de 55% para 62%, e entre independentes, de 28% para 36%, diz aqui a Quest. Além de conseguir ganhar espaço na opinião pública, Flávio também viu seu desempenho eleitoral oscilar positivamente no último mês. A desvantagem para Lula, que era de 10 pontos em dezembro de 2026, passou para 7 pontos este mês. A melhora marginal do desempenho de Flávio aconteceu especialmente nos dois segmentos mais à direita do eleitorado. O eleitor independente, decisivo na eleição, ainda prefere votar em Lula se a disputa for contra Flávio. Olha que interessante. Melhora marginal do desempenho de Flávio aconteceu especialmente nos dois segmentos mais à direita do eleitorado. O eleitor independente, decisivo na eleição, ainda prefere votar em Lula se a disputa for contra Flávio Bolsonaro. Para tornar sua campanha mais competitiva, Flávio tem o desafio de diminuir sua rejeição. E ele conseguiu esse feito no último mês, diz Felipe Nunes da Quest. Enquanto a rejeição de Lula manteve 54%, a rejeição ao Flávio foi de 60% para 55%. Diminuiu. Verdade que ela ainda é maior que a de outros nomes, como Tarcísio e Caiado, que também viram suas rejeições oscilarem para baixo. Quem parece ter cumprido sua missão na transferência de seu espólio político é Jair Bolsonaro. Entre os bolsonaristas, 76% afirmam que vão votar no candidato indicado por Bolsonaro e outros 20% dizem que não vão considerar essa opção, o que dá 73%. Número muito parecido com o que vota em Flávio nesse segmento. Então, a transferência de votos daquele que for ungido por Bolsonaro é de 93%. Pelo menos, indicação de que vão obedecer o que o Bolsonaro decidir. Se o cenário com Flávio se consolidar até abril, Lula tende a disputar a terceira eleição polarizada contra alguém da família. A seu favor, o sentimento de 46% que tem medo da família Bolsonaro voltar ao poder, contra 40% que tem medo da continuidade de Lula na presidência. Olha que interessante. O pavor da família Bolsonaro voltar ao poder é de 46% da população brasileira. É maior do que os 40% que tem medo da continuidade de Lula na presidência da República. Então, esse é o tamanho também da rejeição, do pavor, do medo da família Bolsonaro. Eu acho que na campanha do presidente Lula precisa, sim, se lembrar do que foi o reino de terror do Bolsonaro, um rei louco, um cara que a gente sabe, assim, o rastro de cadáveres e também de corrupção que deixou durante sua passagem na presidência da República. Isso aí tem uma ressonância. 46% sabem quem é essa família de assassinos, de ladrões, de canalhas. Isso precisa, acho que, se apostar em uma margem de brasileiros que, certamente, se for lembrada, vai também sentir a mesma sensação de medo de quando esse sujeito estava no posto de principal mandatário do país. 46% então tem medo da volta da família Bolsonaro ao poder. Eles são um bando, são legião, como dizia
Jesus Cristo sobre os porcos ali, quando eles se jogam no mar e se afogam porque eram o demônio, são legião. E a família Bolsonaro, os seguidores também são legião. Acho que tem que demonizar mesmo, não é racional. Como dizem aí, no campo dos afetos. E é justo, e política é assim também, que a gente se lembre disso, do mito, do terror de ter esses caras de volta. Lembrado que foi aquilo. Diz aqui o Felipe ainda, o que o Lula ainda não conseguiu fazer, no entanto, foi gerar uma sensação positiva de continuidade, que é preciso reconhecer em tempos de polarização calcificada, é mais difícil. Pelo quarto mês consecutivo, a aprovação do governo está estável, o empate entre quem aprova, 47%, e quem desaprova. Eu acho que no quadro atual de pancadaria no governo, na mídia, tentativa de vincular o governo também aos escândalos de corrupção que vão surgindo, INSS, o Careca, etc. e tal, uma mídia venal. Eu acho que esse número está muito bom diante desse quadro atual de campanha aberta difamatória, especialmente diante do medo que a mídia tem como porta-voz das elites brasileiras num quarto mandato do presidente Lula. Num cenário em que o presidente dos Estados Unidos ameaça ao mundo inteiro, e embora não tenha elegido o Lula como alvo, pelo contrário, rolou uma química, etc. e tal, é um inimigo do presidente Lula, um homem de extrema-direita que está aí chamando para si todo o hemisfério ocidental e apontando aqui quem não tiver alinhado com ele ideologicamente está frito. Então, o Lula assim, tem um desafio gigantesco pela frente e esse número está longe de ser ruim. Está longe de ser ruim. Ainda tem coisas para se ganhar popularidade daqui para frente. Isenção imposto de renda, tem que ganhar mais de R$ 5.000. Tem ainda uma melhora da economia com reflexos que vão se fazer sentir ao longo do ano, entre outras coisas, um pacote de bondades que o governo está preparando também com vistas à reeleição. Por isso a mídia fica tão enlouquecida, está gastando, o governo gastador e não sei o quê, eleitoreiro, etc. e tal. É a lógica também do processo político brasileiro. Se está melhorando a vida das pessoas, se nós estamos batendo recorde também de gente saindo do mapa da fome, se a gente está conseguindo combater essa chaga da desigualdade, é um triunfo. É um triunfo. Precisa vender isso direito, não pode ser uma coisa abstrata. E o calcanhar de Aquiles, segurança pública. Esse novo ministro agora tem uma missão duríssima, que é fazer o que o Lewandowski não fez, política. Bater bumbo. Falar das operações da Polícia Federal.